Olá, caros adolescentes do grupo 2 e jovens, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, Escola da Manhã, no qual nós iremos falar acerca da aula 101, aula introdutória à série de Davi. Então, nós iremos falar um pouco sobre a conversão de Davi, essa maravilhosa passagem, essa maravilhosa lição que seja confrontadora e também que seja uma mensagem de conforto a vocês, que o Senhor, pela sua glória bendita, use essa mensagem para trazer a cada um de vocês para Cristo, para que vocês possam alcançar a salvação através dos méritos de Cristo Jesus, ok? Então, para a nossa lição de hoje, nós iremos ler uma passagem que se encontra nos Salmos de número 32. Vamos abrir nossas Bíblias por gentileza nessa passagem. No Salmo de número 32, nós iremos abordar alguns versículos, especificamente os versículos de 1 a 5. Ok? Com as suas Bíblias abertas, vamos acompanhar essa passagem em Salmos 32, versículos de 1 a 5. Dizendo assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmo 32, versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Que o Senhor aplique essas palavras em vossos corações nesta lição. Amém? Então, caros adolescentes e jovens que irão ouvir essa aula, nesta série na qual nós iremos abordar e lá irá falar acerca da história de Davi, dos seus grandes feitos, das suas batalhas, das suas conquistas. Mas antes de falarmos destas coisas, essa lição inicial tem como finalidade nos mostrar que antes de Davi ser um guerreiro, um rei, tem como finalidade de mostrar que Davi, antes dessas coisas, ele era um homem de Deus. E para nós professores, nada nos alegra mais do que falar da conversão de homens, falar dos feitos do Senhor em almas, em regeneração, em salvação. Nada nos alegra mais do que falar acerca dessas coisas, dessas maravilhas na qual o Senhor opera nos homens. Então, essa lição inicial lida especificamente no aspecto espiritual, na alma de Davi. Isso é maravilhoso. Quando nós pensamos nas benignidades do Senhor, que ou seja, benignidade é o prazer em perdoar o pecado. O Senhor tem prazer em perdoar o pecador. Isso é maravilhoso em pensar nessas coisas, porque alguns anjos pecaram contra o Senhor e estão em condenação eterna. Para eles não tem perdão mais. Adão e Eva pecaram no início no jardim. E a grande misericórdia do Senhor foi em conceder o seu próprio Filho a morrer por esses pecadores. Por nós, pecadores. Que grande bênção do Senhor para com a humanidade. Em o Senhor enviar o seu próprio Filho a morrer por homens. Isso é maravilhoso, pensar sobre isso. Isso muito alegra os nossos corações quando nós pensamos
acerca dessas bênçãos na qual o Senhor tem operado para conosco. E Davi, ele descreve como que foi a sua conversão aqui no Salmo 32. Como foi que ele foi ao Senhor, como foi que o Senhor o salvou, como o Senhor trouxe ele da morte para a vida. E nós iremos lidar acerca da sua conversão nessa aula. Iremos ver, caros adolescentes, que a mesma forma que o Senhor salvou a Davi, é a mesma forma, da mesma maneira o Senhor salva a cada um dos homens e mulheres nos nossos dias. Não mudou nada. Assim como o Senhor salvou Moisés, como o Senhor salvou Abraão, como o Senhor salvou a Davi, salvou tantos homens, o processo de conversão é a mesma. Como a Bíblia vai dizer, que todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos em pecados. E a Bíblia vai dizer que é necessário nós nascermos de novo, então é necessário um processo de conversão. É necessário uma regeneração da alma. Senão ninguém pode adentrar ao céu. E a mesma forma como muitos homens foram salvos no Antigo Testamento, da mesma forma é agora, após a ressurreição de Cristo, é da mesma maneira. Nós iremos lidar sobre a conversão de Davi, que se aplica a nós nos dias de hoje. Ok? Então o primeiro versículo, Davi vem trazendo uma introdução acerca da sua conversão. O primeiro versículo ele vai descrever precisamente da felicidade de um homem. Vejamos, acompanhe comigo por gentileza, Salmo 32, versículo 1, por favor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Olha só essas maravilhas na qual o Senhor permitiu que Davi contemplasse. Permitiu que Davi tivesse atenção nessas coisas. Olha só, ele está dizendo aqui bem-aventurado. Bem-aventurado é uma palavra que significa extremamente feliz. Feliz é o homem, feliz é aquele cuja transgressão é perdoada. Olha só essa introdução aqui de Davi, que maravilhosa. Ele está dizendo aqui que feliz é o homem que foi perdoado os seus pecados. Nos nossos dias, nós bem sabemos que as mídias sociais, as propagandas, o mundo, ele muitas vezes vem a nos enganar dizendo que a pessoa que é feliz é aquela que tem os seus sonhos realizados, é aquela que tem os seus objetivos alcançados, que tem uma boa carreira, uma boa família, uma boa estabilidade financeira. Nossos dias nós somos induzidos a pensar dessa forma. Nós somos conduzidos por esses pensamentos, muitas das vezes. Mas não é assim que procede uma verdadeira felicidade. Não é dessa forma que procede uma verdadeira alegria no Senhor. E uma pessoa que tem apenas as suas confianças nas coisas daqui e do agora, ela não é verdadeiramente feliz. Não é. A Bíblia diz bem claramente quem é verdadeiramente feliz. Aquele cuja transgressão foi perdoada, aquele cujo pecado foi coberto, esse é verdadeiramente feliz. Isso que é uma pessoa verdadeiramente feliz. É dessa forma que procede. Uma pessoa que confia no Senhor, cujos seus pecados foram perdoados, ela é verdadeiramente feliz. Então, olha só a base na qual Davi ele estabelece aqui, a qual ele pôde entender através do Senhor. Ele continua no versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Aqui já vem um confronto a nós. Porque
Todos nós somos pecadores. Você que está me ouvindo, você é pecador. Não tem como você se ausentar dessa ideia. Você é pecador. Você pecou contra o Senhor. E por nós termos pecado, tanto você que está me ouvindo, como eu termos pecados contra o Senhor, nós não podemos nos enquadrar nesse versículo pelos nossos próprios méritos. Olha o que diz aqui: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade. Ou seja, no qual o Senhor, ao ver a minha vida, eu não deveria ter nenhum pecado, nenhuma maldade, mas não é assim em minha vida. Não é assim comigo. O Senhor, quando Ele vê a minha alma, Ele vê muitos pecados em mim. Ele vê muitos pecados em você também, que está me ouvindo. Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece as suas atitudes. Então você, meu caro adolescente, jovem, que está me ouvindo, você é pecador. E não tem como você se enquadrar nesse versículo aqui pelos seus próprios méritos, porque o Senhor, quando Ele vem analisando a sua vida, Ele conhece todos os seus pecados. Você não pode se enquadrar nesse versículo pelos seus próprios méritos. Então vem a pergunta: como que eu posso ser verdadeiramente feliz? Como diz esse versículo, verdadeiramente feliz, extremamente feliz é o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Como que eu posso me enquadrar nesse versículo? Como que eu posso ser verdadeiramente feliz? Somente quando, como vai dizer no versículo 1, quando os meus pecados forem perdoados e quando as minhas transgressões forem perdoadas também. Entende? Se o meu pecado e minha transgressão não for perdoada, eu não consigo obedecer ou me enquadrar nesse versículo 2 aqui. Eu não consigo ser extremamente feliz. Nada nesse mundo poderá me realizar totalmente enquanto os meus pecados não forem perdoados. Por isso é necessário eu ser perdoado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entende? Uma vez que os meus pecados forem perdoados, uma vez que os meus pecados são perdoados, agora eu me enquadro nessa situação, porque agora o Senhor não imputa, o Senhor não mais imputa a maldade sobre mim. Ou seja, o Senhor não vê os meus pecados, não vê as minhas transgressões. Entende? Veja, adolescente, enquanto os seus pecados não forem perdoados, você não pode se encontrar nesse versículo aqui. Ok? O versículo 3 diz o seguinte: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. O que quer dizer isso? Que quando eu, após eu cometer uma transgressão, eu guardo aquilo em mim mesmo, eu não confesso ao Senhor, depois eu ter mentido, cobiçado, cometido alguma transgressão, e eu tenho guardado aquilo para dentro de mim, e não tenho confessado ao Senhor aquela minha transgressão, há dentro de mim uma grande angústia e tristeza pelo pecado, por causa que a minha consciência me alerta que eu feri, que eu ofendi a um Deus santo e justo. Então é impossível uma pessoa ser extremamente feliz neste mundo enquanto ela não for perdoada o seu pecado, porque ela comete transgressões diárias, cobiças, mentira, fornicações, qualquer que seja o pecado que ela tenha cometido, ela ofende a Deus, e por ofender a Deus ela não tem uma verdadeira felicidade. Você, meu caro adolescente, será que você pode ver que você é verdadeiramente feliz? Quais são os pecados no qual você tem ofendido a Deus?
E será que você se encontrava na mesma situação que Davi, quando ele guardou o silêncio, quando ele escondeu os pecados no seu próprio coração? Será que você também não se assemelha a Davi antes da sua conversão, na qual ele escondia os pecados que cometia? Ninguém está vendo o meu pecado. Você também tem procedido dessa forma? Escondendo os pecados no seu coração, não confessando ao Senhor, Deus não está vendo isso? Ou se você tem a noção que Deus vê os seus pecados, você tem calado a sua consciência, eu vou pensar em outra coisa, eu vou entreter os meus pensamentos para não pensar no meu pecado, eu não quero pensar nisso. Eu vou ouvir músicas, eu vou assistir séries, eu vou assistir teatros, eu vou entreter os meus pensamentos para que a minha consciência não venha me acusar. Você tem procedido dessa forma, meu caro adolescente? Você tem calado a sua consciência quando você tem pecado contra o Senhor, ao invés de confessar a Ele os seus pecados? Você tem procedido dessa forma? Assim Davi procedia antes da sua conversão. Ele escondia no seu próprio coração os seus pecados. Mas o que acontecia quando ele fazia isso? A Bíblia diz que ele sentia uma grande tristeza, uma grande angústia. Olha só o que diz no versículo seguinte, versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Não havia mais humor na vida dele. Você vê pessoas ranzinzas, pessoas que são tão duras. É muito comum até mesmo em idosos assim. Muitos idosos são tão duros, são tão ranzinzas, por ter uma vida inteira de pecados e pecados e pecados. Ou muitas vezes até jovens também, adolescentes, por ter uma vida de pecados e pecados e pecados. Não tem mais humor, alegria em sua vida. A mão de Deus pesa sobre ele. Às vezes muitos ímpios cometem transgressões. Às vezes por um curto espaço de tempo ele sente prazer naquela transgressão. Mas logo depois, a grande tristeza. Você, meu caro adolescente, também tem procedido dessa forma? Por um curto espaço de tempo você tem optado, tem escolhido o pecado, tem te dado um breve tempo de prazer, de alegria, mas depois que passa aquela transgressão, você se entristece. Você sente uma verdadeira angústia por aquele pecado. Por exemplo, quando há uma situação na minha escola ou no meio dos meus amigos, na qual está tendo conversas e piadas, coisas horríveis, coisas baixas, coisas que envolvem palavrão, ofensas, na qual tenho ouvido ali conversas que são desagradáveis ao Senhor. Será que você não tem se importado de estar ali? Tudo bem estar aqui com meus amigos, não tem problema nenhum. Você continua ali, daqui a pouco você está se envolvendo naquelas práticas de falar mal de outras pessoas, de falar de coisas que não convêm ao Senhor, de estar ali imaginando muitas vezes algumas situações que não convêm. Será que você tem se enquadrado nessa situação? Será que você tem situado diante de conversas assim, diante de situações assim, na qual a mentira, ofensas têm sido parte da sua rotina? E logo depois que você pratica essas coisas, não vem sobre você uma grande tristeza na sua alma? Será que não é assim com você também? Como foi com Davi antes da sua conversão? Veja só. É dessa forma como procede a alma dos ímpios. Eles pecam ao Senhor por um curto espaço de tempo, sente prazer naquilo, mas logo depois, quando passa aquela transgressão, vem uma grande tristeza. Meu caro adolescente, não se deixe
Não se deixe levar por essas más influências, porque o ímpio não tem paz em sua alma. Ainda que ele venha ter muitos prazeres neste mundo, mas ele não tem uma verdadeira paz, ele não é extremamente feliz, como diz aqui nos versículos iniciais do Salmo 32. Olha só o que diz a Bíblia para complementar essa passagem. Em Isaías 48, versículo 22, vai dizer melhor sobre isso. Peço por gentileza que você abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 48, versículo 22, para ler juntamente comigo. Essa passagem fica logo após de Cânticos de Salomão, o Cântares de Salomão. Isaías 48, versículo 22 diz assim: mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Os ímpios não têm paz. Eles não têm paz. Nunca encontram uma verdadeira paz em suas almas. Você pega, por exemplo, o homem que ele é viciado em álcool. Ele não se satisfaz no álcool que ele utiliza, que ele se embebeda. Ele quer cada vez mais e mais doses de álcool. O álcool não pode satisfazer plenamente a sua tristeza e angústia da sua alma. Ele quer cada vez mais e mais doses. A pessoa se torna um escravo do pecado. Nós nascemos escravos do pecado. Você, enquanto não for perdoado por Cristo, as suas transgressões que você comete contra o Senhor, você, meu querido adolescente, você é um escravo do pecado. Isso pode ser até um pouco forte a você ouvir essas coisas. Pode soar forte aos seus ouvidos ouvir tais coisas, mas você é um escravo do pecado enquanto não for perdoado pelo Senhor. Uma pessoa é escrava do pecado, uma pessoa comete mentiras, cobiças, deseja coisas que não lhe convêm. Então, você é um escravo do pecado enquanto não for perdoado pelo Senhor Jesus Cristo. E enquanto você for um escravo do pecado, você não encontrará paz plenamente. Eu te pergunto a você, se você vê em sua vida que você não foi perdoado pelo Senhor, eu te faço uma pergunta, de forma sincera: você tem paz, meu caro adolescente? Você pode dizer com todas as palavras que você tem uma paz real em sua alma? Você pode dizer que você tem uma verdadeira paz para com Deus? Eu te digo isso a você, se você esteja duvidando que a palavra de Deus seja verdade. Eu te pergunto isso a você: você tem paz? Responda isso para você mesmo. Enquanto você permanecer nas suas práticas pecaminosas, a Bíblia vai mostrar o que vai acontecer com você. A mão de Deus vai pesar sobre você, de dia e de noite, como pesava sobre Davi aqui. Veja que maravilhoso. A mesma situação que aconteceu com Davi é a mesma que acontece com muitos homens e mulheres nos dias de hoje. É a mesma coisa. Pecador é pecador desde quando Adão pecou contra o Senhor. Somos pecadores, os mesmos pecadores que haviam antes de Jesus vir a este mundo, também há pecadores nos dias de hoje. Todos pecaram, como diz a palavra do Senhor. E por sermos pecadores, isso que está destinado a nós, por permanecermos em pecado, se permanecemos uma prática que desagrada ao Senhor. Então você, meu caro adolescente, preste atenção nesta aula, por gentileza, e veja agora no versículo seguinte como que aconteceu a conversão de Davi. Diz aqui no versículo 5: confessei-te meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Olha só o que Davi estava dizendo aqui nesse versículo, que se eu confessar ao Senhor as minhas transgressões, Ele irá perdoar o meu pecado. O que é interessante, eu deixo essa reflexão para você, meu adolescente, que esta
ocasião aconteceu na vida de Davi quando ele era adolescente ou jovem. Muitos dizem que a conversão de Davi foi na infância. Então a Bíblia vai dizer mais claramente que foi na adolescência ou na sua juventude. Eu vou mostrar isso para você. Que muitos pensam que ele está dizendo essas palavras de grande sabedoria porque ele já era uma pessoa adulta, já tinha um grande conhecimento na palavra de Deus, então ele já teve uma vivência no pecado, mas ele era adolescente, muito provavelmente a mesma idade na qual você tem, entre os seus 12 a 17 anos. Ele não era adulto ainda, como vai dizer a palavra do Senhor, que eu vou mostrando aqui nos versículos, em Salmo 71. Ele não era um adulto, ele era adolescente ou jovem, mas antes de alcançar a sua idade adulta. Olha só o que a Bíblia vai dizer acerca de Davi. Um Salmo de Davi, Salmo 71. Abra por gentileza comigo a sua Bíblia em Salmo 71, que vai dizer quando foi precisamente o tempo que Deus chamou a Davi para ele mesmo, para estar com o Senhor, para viver uma vida em santidade. Quando foi que Davi iniciou a sua jornada, por assim dizer, ao lado do Senhor. Olha o que vai dizer aqui em Salmo 71, versículo 5. Pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Veja, mocidade. O termo que a Bíblia está utilizando, o termo em hebraico para mocidade é adolescente ou jovem. O termo quando a Bíblia quer dizer para se referenciar a crianças é um outro termo, é uma outra palavra. Tá ok? Então aqui está dizendo desde a minha mocidade. Para complementar, veja o versículo 17 comigo. Salmo 71, versículo 17. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade. E até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Veja só. Quando ele iniciou a sua jornada com o Senhor, ele ainda era muito jovem. Provavelmente em torno entre os seus 12 a 17 anos. Ele muito cedo, ele foi conduzido ao Senhor, ele foi salvo, ele teve seus pecados perdoados. E antes de ter os seus pecados perdoados, ele viu uma grande transgressão em sua vida. Ele viu grandes transgressões e grandes pecados na qual ele cometia contra o Senhor. Meu querido adolescente, olhe para si mesmo e veja as transgressões na qual você tem cometido para com o Senhor. E faça como Davi assim o fez quando ele era jovem, quando ele era adolescente. Ele buscou ao Senhor, a Bíblia diz, ele confessou ao Senhor os seus pecados. Então nós podemos ver aqui nesses versículos as características de uma verdadeira conversão. Primeiro houve uma tristeza pelo pecado, aqui vai dizer em Davi. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos. Houve uma tristeza pelo pecado, porque por esconder o pecado não confessaram ao Senhor. Houve tristeza pelo pecado. A segunda característica de um verdadeiro arrependimento foi um confessar dos pecados. Agora encarar os pecados face a face e dizer diante do Senhor: Senhor, o Senhor conhece os meus pecados na qual eu tenho cometido. O Senhor sabe quando eu estou sozinho o que eu faço. Esses são os meus pecados, Senhor, na qual eu tenho cometido contra o Senhor. Eu confesso a Ti. Perdoe os meus pecados. Então o segundo passo é uma confissão de pecados, uma sinceridade para com Deus. Não mais tentar esconder esses pecados aqui, Senhor, eu não vou confessar diante de Ti, o Senhor não sabe, ou tentar esconder, ter com pecados de estimação em meu coração, não. Eu devo confessar, você deve, adolescente, meu querido amigo, minha querida amiga, confessar ao Senhor as suas transgressões. Essa é uma segunda característica de um verdadeiro arrependimento.
E o terceiro, o resultado disso é uma alegria indizível, uma alegria indescritível, uma alegria que este mundo não pode nos conceder, como a Bíblia vai dizer: bem-aventurado, extremamente feliz aquele cuja transgressão é perdoada. Assim que é uma verdadeira conversão. É dessa forma. Assim que se procede uma verdadeira e genuína conversão aos olhos do Senhor. Você, meu querido adolescente, você pode ver em sua vida também essas mesmas etapas em sua alma. Você pode ver também uma tristeza pelo pecado, uma confissão de pecados e uma regeneração. Ou seja, o Senhor mudar a sua alma, que antes tinha prazer naquele pecado, no qual era ambicioso, almejava um grande status financeiro, eu almejava sonhos, viagens, somente coisas daqui de agora. Agora o Senhor mudou minha alma, meus interesses é pelas coisas celestiais. Isso aqui eu queria deixar você consciente acerca disso. Meu querido adolescente, quando uma pessoa passa da morte para a vida, ela começa a ter novos desejos, novas vontades. O que antes os prazeres dela eram somente no aqui e no agora ela tem prazer nas coisas celestiais. Porque a sua alma agora é uma alma que foi regenerada pelo Senhor. Ela quer estar com Deus. Quando eu contemplo as maravilhosas coisas que há no céu através da palavra de Deus, eu vejo as coisas daqui de agora como mera escórias, como diz a Bíblia. Escórias é coisas desprezíveis, coisas que não têm valor algum, somente para ser utilizado para mim, para o aqui e o agora, por necessidade. Mas realmente o meu maior desejo, minhas maiores vontades é nas coisas que estão em Deus, no Senhor. Você pode ver isso em sua vida também, meu querido adolescente. Um novo desejo em sua alma. Eu conheço algumas crianças quando ela foi verdadeiramente ao Senhor, ou alguns adolescentes, ela foi verdadeiramente ao Senhor. Antes da sua conversão, eu quero ser um grande jogador de futebol. Ou muitas moças, eu quero ser uma modelo. Eu quero ser uma grande escritora. Qual seja o desejo que ela tinha. Agora o desejo que ela, quando o Senhor muda a vida dela. Agora não. Agora eu quero conhecer a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero estar com Deus eternamente nos céus. Porque se eu buscar somente aqui e agora, eu não poderia estar eternamente com Deus e desfrutar daquelas coisas maravilhosas que Ele diz em sua palavra. Você pode ver esses novos desejos, essas novas virtudes. Uma mudança em sua alma também, assim como houve em Davi. Então essa lição fala sobre a conversão de Davi. Que você possa fazer um confronto com você mesmo acerca dessas passagens. E ver se também há em você uma genuína e verdadeira conversão. Amém? Todas essas passagens para a vossa reflexão, que vocês possam meditar com calma e ver cuidadosamente se vocês se encontram na mesma situação que Davi e se não foi perdoado ainda. Faça dessa forma. Confesse ao Senhor os seus pecados. Confesse ao Senhor as suas transgressões e Ele te perdoará. Amém? Então, deixo vocês agora um hino para a vossa meditação, um hino que é o 34 da versão dos adultos, a primeira versão, ok? Então, reflito nesse hino e reflito nessa lição, que você não venha esquecer essa lição no decurso dessa semana, mas venha meditar nessa lição para o conforto da sua alma. Que o Senhor os abençoe. Amém.